A seleção dos dentes para a montagem de uma prótese total. O primeiro passo é observar as marcações feitas no plano de registro provindas do consultório dentário do dentista. Então ele vai ter ali marcado no plano de registro a linha média, a linha alta do sorriso e a distal dos caninos, que serão as nossas referências. O plano de registro nada mais é do que a simulação de como ficarão os dentes na boca do paciente. Então, quando eu seleciono dentes e posiciono esses elementos dentro do plano de registro, respeitando essas marcações, eu vou ter a representação, né, de como ficaria na boca do paciente. A gente pode observar nessa foto ali os dentes montados, com o paciente na boca em repouso, aparecendo as bordinhas incisais dos elementos dentários ali, que foi como foi feita a nossa montagem de dentes, respeitando ali o término do plano de registro, à medida que eu coloquei a incisal correspondendo, né, ao término do plano de registro superior. Eu vou ter essa representação, então, clínica dessa montagem. Para iniciar, então, a seleção do dente, eu preciso medir o término do plano de registro até a marcação da linha alta do sorriso, que vai corresponder, né, ao tamanho, né, ao comprimento dos incisivos centrais que eu vou escolher para fazer a montagem. Depois de estabelecer, então, a altura dos elementos anteriores, a gente vai definir a largura desses elementos a partir da medida da distância entre caninos marcada ali no meu plano de registro. Então, eu vou no plano de registro com uma régua, vejo qual que é, né, a medida entre as marcações das distais do canino e vou procurar elementos correspondentes, né, o mais próximo possível desta medida na minha carta molde. Para escolher os incisivos, os laterais, centrais e os caninos superiores que tenham o resultado, né, a soma das suas larguras mais próximas a essa medida que eu encontrei ali no plano de registro. Então, a escolha adequada dos elementos, tanto em altura quanto comprimento, vai permitir com que o paciente faça um sorriso forçado, mostrando mais dos elementos anteriores, um pouquinho dos premolares, né? E ao levantar o lábio no sorriso forçado, ele não vai mostrar a parte gengival da minha prótese total, o que vai dar um ar de mais naturalidade, vai deixar a prótese com um ar mais natural e, consequentemente, o paciente mais satisfeito. Então, com essas medidas em mãos, a gente vai na carta molde correspondente ao dente que a gente vai selecionar para esse paciente. Então, a gente deve levar em consideração a qualidade do dente, a cor, a quantidade de camadas, e isso vai influenciar, né, na durabilidade da cor, na durabilidade da prótese em relação ao desgaste, na satisfação do paciente e, evidentemente, no preço final da minha prótese. Então, eu preciso selecionar a marca do dente escolhida, e a marca do dente escolhida vai me dar as características mais próximas, né, um dente de melhor qualidade, ele tem melhor distribuição das camadas, né, o que faz com que ele tenha uma cor mais natural, tenha uma translucidez mais adequada, daí textura, né, mais próxima do elemento natural, maior resistência à abrasão e ao desgaste com os antagonistas, maior estabilidade, né, de cor e maior durabilidade da minha prótese total, consequentemente. Mesmo dentro da mesma marca, a gente vai encontrar dentes muito diferentes, com relação ao formato, com relação à cor, com relação a tamanho. Então eu preciso levar essas medidas para a minha carta molde para escolher o dente mais adequado e mais harmônico ao paciente que está fazendo a prótese total. Então, aquelas medidas que a gente fez lá no início no plano de registro, né, de distal, comprimento da distal dos caninos e a linha alta do sorriso, eu vou levar ali na carta molde da Trilux, por exemplo, e vou olhar a medida L1 no caso e H1, que vão dar para mim as referências de comprimento da distal do canino e a altura dos elementos anteriores. Então, além de altura e largura, a gente tem que lembrar que os dentes têm formatos diferentes, mesmo dentro da própria marca. Então, a gente precisa escolher, conforme as características do paciente, um dente mais quadrado, um dente mais circular, um dente mais triangular, conforme, né, o rosto do paciente, para deixar ele, ou o perfil físico do paciente, para deixar ele mais adequado, né, e mais harmônico no meu resultado final da prótese total. Então, eu vou levar isso lá para a carta molde também e vou olhar aquele símbolo que tem do ladinho do código ali, um símbolo quadrado, um símbolo triangular, um símbolo redondo, e vou procurar o código de dentes
mais apropriados ao formato do rosto e do corpo do paciente. Então, o paciente mais alto e magro, a gente vai dar preferência para dentes triangulares. Então, um perfil leptossômico, ele requer dentes com formatos triangulares. Já um perfil mais atlético, paciente mais encorpado, ele requer dentes de formatos mais quadrados. E o paciente de perfil pícnico, que é o paciente com o rosto mais arredondado, o corpo mais arredondado, ele requer daí dentes com formatos arredondados para dar uma harmonia da minha prótese total com o formato do rosto do paciente. Então, observe ele na carta molde da Trilux, por exemplo, a gente vê dentes da mesma marca, né, mas com formatos bem diferentes. E isso vai fazer com que o resultado final da minha prótese também seja diferente, então eu preciso escolher adequadamente para ter um melhor resultado. Então, escolhidos os elementos anteriores e superiores a partir daquelas medidas de distância entre caninos, que é o L1 ali da figura, a altura do dente, que é o H1 ali da figura, e o formato circular, triangular ou quadrado que estão representados ali, eu vou escolher um dente que tem um código mais próximo a essas medidas que eu tirei do plano de registro. E vou passar para a tabelinha ali que corresponde, né, aos escolha dos elementos anteriores e inferiores e os posteriores. Então, se eu escolher ali o E4, por exemplo, eu vou, né, como anterior superior, eu vou escolher o anterior inferior, o L5, e os posteriores M4 ou M6, né, para ter a boca completa para a montagem de uma prótese total superior e inferior com as 4 cartelinhas de dente. Então, toda carta molde, né, toda marca de dente tem a sua tabelinha específica, né, então tem seu código diferente. Então, escolhido o elemento a partir daquelas medidas, eu vou olhar o código específico da marca e vou na tabelinha lá para saber qual que é o elemento anterior e inferior e os posteriores referentes àquele código escolhido dentro daquela marca. Então, se eu trocar a marca de dentes, eu preciso ver qual que é o código na carta molde específica do dente que eu estou escolhendo. Nos posteriores, a gente tem a opção de usar os dentes M e L, né, que vão fazer correspondência à cervical dos elementos posteriores. Então, uma cervical média ou uma cervical mais longa, né, um dente um pouquinho maior, a depender do espaço proximal que eu tenho. Então, se eu escolher o M, eu estou escolhendo o médio, se eu escolher o L, eu estou escolhendo o longo. Então, depois de selecionado a marca do dente, selecionado o formato, a altura dos elementos anteriores e a largura, eu tenho mais duas coisas a escolher. Eu preciso escolher a cor, né, do elemento dentário, que pode ser 60, 62, 69, enfim, conforme a escala de cores, ou pode ser A1 ou A2, a depender da marca. Então, cada marca tem a sua escala de cores. Então, a gente precisa escolher a cor do elemento dentário conforme a marca do dente que a gente selecionou. E, por último, precisa escolher a angulação das cúspides dos elementos. Então, a gente tem dentes mais planos, né, que dão um pouquinho mais de estabilidade, porém, eficiência mastigatória menor. Então, os rebordos menores requerem mais estabilidade, então a gente escolhe dentes com angulações menores. E dentes com angulações maiores, que têm as cúspides mais triturantes, ela oferece uma mastigação muito melhor para o paciente. Entretanto, ela requer um ajuste oclusal muito mais preciso para que a prótese não fique instável na boca. Então, depois de selecionados os dentes, eu vou passar para a montagem. E mais vídeos você encontra em www.tpdifpr.com.br.